A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás publicou um boletim especial de análise do setor agropecuário no estado de Goiás, diante do enfrentamento com a pandemia Covid-19. A ideia é munir o setor econômico vinculado ao agronegócio com análise aprofundada, baseada nos dados existentes para entender os próximos passos e diminuir os impactos sobre a economia do estado e a renda das pessoas ligadas ao campo. O documento destaca os impactos nos setores de floricultura, hortifruticultura, produção de soja, milho e cana-de-açúcar. Também traz perspectivas sobre a bovinocultura de leite, de corte, suínos, aves e ovos. O impacto negativo nesse setor é maior por causa da rapidez de colheita e altamente perecível, com dependência do mercado doméstico e sensibilidade à queda da renda. Em Goiás, a dinâmica dessas cadeias não é homogênea. Por um lado, somos grandes produtores de hortaliças, não havendo risco de desabastecimento. Por outro, somos importadores de frutas. Em março houve recuo, mas em abril já se observou um incremento nas vendas. A retomada das feiras colaborou com a elevação dessa demanda. O preço médio do leite no país é maior que o registrado em Goiás. Em relação à demanda, no primeiro momento das medidas de isolamento, teve aumento da procura e o preço subiu em 7,31%, que não se sustentou porque foi aquela corrida aos supermercados, a fim de fazer estoques. A melhora do preço não chegou ao produtor. Para as exportações, a carne bovina representou mais de 15% das vendas goianas no primeiro trimestre de 2020. O crescimento foi de 4,9% em valor, isso em comparação com o mesmo período de 2019, tendo como principais destinos a China, a Rússia e Hong Kong. O primeiro trimestre de 2020 foi de elevação das exportações brasileiras de 32,8%, tendo Hong Kong como principal destino. Deve ter queda no consumo mundial por vários fatores. Fechamento de restaurante como principal destino. No consumo mundial, fechamento de restaurante significativas. Goiás é um importante exportador de carne de frango. A demanda externa está aquecida e o volume no primeiro trimestre de 2020 foi de 165,8% a mais que no mesmo período de 2019. Os preços vêm sofrendo quedas que chegaram a 18,2%. A pandemia afetou o consumo, com a paralisação de atividades escolares, bares e restaurantes. Deve se estabilizar. No ranking de produção, Goiás ocupa o 8º lugar. A produção deve chegar a 848,2 milhões de reais, aumento de quase 20% em relação a 2019. A queda da renda do brasileiro como consequência do encolhimento da economia aumenta a demanda por ovos, que é um substituto barato para outras proteínas. Os preços devem ter variações positivas no mercado. A soja é o grão de maior peso na agricultura goiana. Representa 28,1% do valor bruto da agropecuária de Goiás, estimada para 2020 em mais de 16 bilhões de reais, crescimento de quase 23% em relação a 2019. Goiás é o 4º maior produtor de soja do país, com produção estimada a superar 12 milhões de toneladas. Essa supersafra, aliada à crescente valorização do dólar no momento da colheita, tem favorecido o produtor. Em 2020, no primeiro trimestre, as exportações do complexo soja atingiram 609,2 milhões de dólares, tendo como principal destino a China. O Brasil é o 3º maior produtor de milho do mundo e, no ano passado, foi o maior exportador. O estado de Goiás foi responsável por 11,8% do milho comercializado no mercado externo. Para a safra 2019-2020 brasileira, a estimativa da participação goiana de 11,4% na produção nacional. O recuo nas exportações já é observado em Goiás, caindo mais de 15%.
Goiás é o segundo maior produtor de cana-de-açúcar do país, com produção de 75,3 milhões de toneladas, o que representa 11,7% da produção nacional. Dessa estimativa, 82,7% foi destinada ao etanol e 17,3% ao açúcar. No etanol, o cenário é de forte queda nos preços. Para a produção de açúcar, o cenário é favorável, mas a recomendação é de cautela.